Padre Pio nos diz que tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade. E o número 1849 do Catecismo da Igreja Católica define o pecado como sendo uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O catecismo ainda classifica os pecados de acordo com a gravidade, em venial e mortal. Mas hoje queremos falar do pecado mortal. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento, diz o catecismo. Ele pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Na verdade, é um desafio. Eu quero te desafiar a embarcar conosco em uma jornada de 21 dias para aumentar a sua intimidade com Deus e construir uma profunda e sincera vida interior. Que tal? Como? É simples. Entre agora mesmo para o nosso desafio 21 dias de oração, em que você receberá um passo a passo completo para remodelar a sua vida de oração, estudando com grandes santos os princípios e fundamentos para a vida interior. O link está na descrição deste vídeo. Garanta já a sua vaga e comece hoje mesmo o desafio 21 dias de oração, ok? Muito bem. Não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida permanecendo nele. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado de Deus para sempre, por nossa própria livre opção. E é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que nós chamamos de inferno, não é mesmo? O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Quanta miséria, né? Agora que conhecemos um pouco sobre o pecado mortal, podemos entender melhor a frase de Padre Pio. Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade. Devemos odiar o pecado. Devemos nos horrorizar apenas pela possibilidade de pensar em pecar gravemente, pois o pecado mortal nos afasta de Deus e nos tira do caminho. Devemos caminhar na estrada da santa eternidade e não da condenação eterna. Se vivemos conscientemente em pecado mortal e não fazemos nada para tentar nos libertar dessa situação, estamos consentindo com a nossa condenação. Estamos caminhando voluntariamente para o inferno. Qualquer pessoa que se diz cristã, se perguntada se quer ir para o céu, a resposta é pronta e imediata. Claro que sim!
Mas quando você expõe a respeito do pecado, e particularmente do pecado mortal, do pecado de matéria grave, logo houve algo parecido com: ah, e quem não faz isso? Quem consegue viver como a igreja pede, não é mesmo? E por achar que é algo impossível, prefere trocar a felicidade eterna por bens passageiros, por prazeres que logo passam. E assim deixam de caminhar na estrada da santa eternidade. E o demônio, a antiga serpente, é muito astuto. Ele sabe como te enganar. Ele encontra uma forma de colocar no teu coração que tudo é relativo e que nada é pecado, que o importante é ser feliz nessa vida. E você acaba se afastando dos confessionários, se afastando da Sagrada Comunhão, ou pior, comungando em pecado grave, achando que seu pecado não é nada, que não tem importância, quando na verdade deveríamos ter sempre horror ao pecado mortal. E quando falamos em horror, pensamos também em medo, não é mesmo? E de fato deveríamos temer, ter medo de ofender a Deus. Não por medo do inferno ou por medo de sermos castigados por Deus, não. Mas é que quando amamos alguém de verdade, esse amor é tão grande e nos envolve de uma maneira assim tão magnífica que temos medo de magoar a pessoa amada. Assim também deveria ser com Deus. O primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas? Esse, de fato, é o mandamento mais importante, pois se amamos a Deus mais do que tudo nesse mundo, não pecamos. Não haveria necessidade de outros mandamentos: não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, etc, 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 se amássemos a Deus de verdade. Sabemos que o nosso pecado fere o coração de Deus. Sabemos que foi por causa de nossos pecados que Deus enviou seu Filho único à terra para morrer em uma cruz. Sabemos também que quando pecamos, estamos açoitando Jesus, nós mesmos, com o flagelo nas mãos. Então é hora de ter horror dos nossos pecados e preferir morrer do que pecar. A doutrina católica nos ensina que a vida cristã é um caminho constante de santidade e conversão, onde cada passo deve ser guiado pela busca do bem supremo e pela rejeição do mal. Dentro desse contexto, é fundamental compreendermos a gravidade do pecado mortal e a importância de permanecermos firmes na estrada da santa eternidade. O pecado mortal é uma ofensa grave contra Deus, que rompe nossa relação com Ele e nos afasta da graça divina. De acordo com a doutrina católica, o pecado mortal é cometido quando um ato é realizado com plena consciência e deliberado desejo de transgredir a lei divina. Ele tem o poder de causar uma ruptura profunda na nossa vida espiritual e, se não for arrependido, pode levar à condenação eterna. Portanto, é crucial que tenhamos um horror sincero e profundo por ele. Esse horror não deve ser entendido como um mero medo punitivo, mas como uma profunda aversão ao mal que nos separa do amor de Deus. Esse sentimento nos leva a evitar qualquer comportamento que nos afaste de Deus e a buscar incessantemente a reconciliação com Ele. A Igreja, com sua sabedoria pastoral, nos oferece os sacramentos da confissão e da Eucaristia como meios eficazes para a restauração da nossa comunhão com Deus sempre que caímos em pecado mortal. Manter-se na estrada da santa eternidade significa, portanto, viver de acordo com os princípios de fé e moral que a Igreja nos ensina. É um caminho de constante purificação e crescimento espiritual, onde a oração, a prática dos sacramentos e a vivência das virtudes são essenciais. A santa eternidade não é apenas um destino final,
mas uma jornada diária de fidelidade a Deus, onde cada momento é uma oportunidade para fortalecer nossa união com Ele. É também importante lembrar que a estrada da santa eternidade é marcada pela esperança e pelo amor divino. Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece sempre uma nova chance para voltarmos ao seu caminho, independentemente de nossas falhas. Assim, nossa caminhada é sustentada pela certeza de que, apesar das nossas fraquezas, Deus está sempre disposto a nos acolher e a nos guiar de volta à sua graça. Você conseguiu entender a importância de sermos vigilantes e firmes na nossa fé, evitando o pecado mortal e buscando incessantemente a santidade? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? Em breve nós vamos meditar sobre outra frase de Padre Pio. Você não vai querer perder, né? Então se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as nossas atualizações. Deus abençoe. Salve Maria. Ah, e não deixe de conferir o nosso site, virtudeplena.com.